Banditismo social, termo consagrado pelo historiador britânico Eric Hobsbawm para referir-se a um conjunto diferenciado de bandidos que atuaram nas comunidades rurais e foram por elas reconhecidos como heróis e paladinos da justiça. Forma primitiva de protesto social organizado, o banditismo social é considerado um dos fenômenos mais universais da história. O banditismo social torna-se-ia epidêmico em épocas de pauperismo ou de crise econômica. Símbolo da resistência e da rebeldia dos mais pobres, em face à riqueza e opressão dos fazendeiros ricos, os bandidos sociais podem se expressar na figura de Robin Hood, como um ladrão nobre que roubava dos ricos para dar aos pobres. Nesse sentido, os bandidos partilhavam os valores e as aspirações do mundo rural e foram particularmente presentes no século XIX e no início do XX. No entanto, a função prática do bandido é, no máximo, impor limites à opressão tradicional numa sociedade tradicional, ao preço da desordem, do assassinato e da extorsão. Ainda segundo o autor, o banditismo é um fenômeno pré-político e sua força estaria em proporção inversa da força dos movimentos revolucionários agrários organizados. Os estudos sobre os chamados bandidos sociais têm apontado para uma crítica às ilações de Hobsbawm quanto ao caráter pré-político dos bandidos. Há ainda pesquisas direcionadas para a força simbólica do mito, em contraste com as evidências de ações da violência e injustiça dos que se afirmam como defensores das comunidades rurais. Inseridos nas comunidades, com possibilidades maiores de recursos do que os camponeses, os bandidos utilizam uma ampla rede de intermediários que os ligam à economia e à política local, entrelaçando-os com grandes proprietários de terra, que podem vir a protegê-los em face à disputa com um desafeto também rico. Desse cenário, as redes de solidariedade e compromisso se fortalecem entre o bandido e seu protetor, em detrimento dos interesses dos pobres cultivadores, muitas vezes reféns dos jogos de força entre bandidos sociais e terratenentes. No Brasil, Lampião é a expressão emblemática do mito. Sua trajetória tem sido reconstruída à luz de um mito nacional de coragem e expressão maior do cangaço. Márcia Mota.